Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor que o Senhor nos concedeu, acalmarmos o nosso espírito, para assim, de forma concentrada, submissa à Tua palavra, podermos aprender de Ti, ó Pai. Pedimos, além da sabedoria e iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, pedimos obediência para fazermos tudo segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre um tema bastante interessante que fala sobre homens fortes. Estamos aprendendo como os homens devem se comportar no seu lar e pode até nós pensarmos assim, então essa mensagem não é para as mulheres, né? Porque fala sobre homens fortes, mas também é para as mulheres, certo? Porque quando se vai falar sobre homens fortes, não tem como deixar a mulher de fora da história. Porque o homem, Deus criou para que ele pudesse se unir a uma mulher e assim constituir sua família, né? Dentro da igreja, muito mais ainda, no sentido de ser uma bênção para a obra de Deus. Há alguns casais, Deus não concedeu ter filhos, como no meu caso, né? Deus não me deu filhos. Se fosse por mim, né, eu teria uma escadinha, era um atrás do outro, né? Eu acho que eu estava com tanta vontade de ser pai que Deus disse, calma, você está achando que isso é tudo, né? Quando eu casei, a minha esposa tomava, né, anticoncepcionais, não estava querendo engravidar logo no início do casamento, aí quando eu soube, eu disse, epa, pode parar. Não é negócio de tomar anticoncepcional, não. Não, amor, porque se engravidar é porque Deus mandou, então deixa vir. Mas se vier, graças a Deus por isso, né? Ela tinha medo de ser mãe no início e eu doido para ser pai, né? Aí ela parou de tomar os anticoncepcionais, mas mesmo assim Deus não nos deu filhos. Então hoje nós já estamos tranquilos, estamos com 12 anos de casado, vai completar 13 agora, em dia 11 de julho, se Deus quiser. Mas nós estamos tranquilos, sabemos que foi a vontade de Deus não nos conceder filhos. Nós não sabemos o motivo, Deus sabe, mas se Ele não nos deu é porque entendemos que era o melhor para nós e Ele não nos dá, né? Nós oramos para que Deus nos desse filhos, escolhidos por Ele para a salvação, mas Ele não quis nos conceder, então nós estamos tranquilos. Aí nós brincamos lá em casa dizendo assim, é bom, amor, que Deus já nos deu filhos prontos, né? Eu sou seu filho e você é minha filha, então nós nos cuidamos, né, uns dos outros. E assim nós estamos levando nossa vida. E é interessante, irmãos, que às vezes nós dizemos algumas besteiras, né? Eu, quando era descrente, eu disse uma vez assim, se eu morrer sem ser pai, eu não fui feliz na vida, né? Uma vez eu disse isso, mas eu era descrente, eu não conhecia a Deus. Depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu entendi que se eu morresse sem Cristo, aí é que eu não teria felicidade na vida. Porque o filho não é a coisa mais importante na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida é Cristo. Nós, sem Cristo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas com Cristo nós temos tudo. Nós precisamos de quê mais? Depois de crer em Cristo, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma esposa? Não. Precisamos de um filho? Não. Ah, mas então por que é que você casou? É porque Deus quis dar, né? Porque um casamento também é a bênção que Deus nos dá. Quem instituiu o casamento? Quem foi? Foi Deus. Deus não criou a Eva para casar com Adão, não foi? Então Deus instituiu a família. Então é a bênção do Senhor a família. Então Deus, quando Ele quer nos dar um cônjuge, graças a Deus por isso. E se Deus não quiser dar? Graças a Deus por isso também. Ele sabe por quê. Então, irmãos, quando nós somos filhos de Deus, eu costumo sempre dizer, nós temos várias vantagens de que quando não éramos filhos de Deus. Porque quando nós não éramos filhos de Deus, nós queríamos sempre as coisas do nosso jeito. E quando não acontecia, minha amiga, aí era raiva e ficava furioso, revoltado com a vida, resmungando, depressivo e por aí vai, né? E muitas outras coisas ruins. Depois que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que entendemos que agora somos filhos de Deus, irmãos, são várias vantagens. Primeira, salvação. Ele nos dá de graça, nós não merecemos. Uma outra bênção muito grande que eu acho que Deus nos dá, que eu vejo que Deus me deu como quando eu tive esse entendimento de que agora eu sou filho de Deus. Então, é muita bênção. Por quê? Hoje, irmãos, eu entendo que quando Deus não me dá algo, eu posso estar satisfeito. Irmão, isso é loucura, não?
Você orou, pediu uma coisa a Deus, Deus não lhe deu e você ficou satisfeito? Fiquei. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, por meio da fé em Cristo, e eu sei que Deus é um Pai amoroso, Ele não vai dar coisas ruins para seus filhos. Não vai. A própria Bíblia diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, se eu pedir algo a Deus e Deus não me deu, é porque não era o melhor para mim. Simples assim. Então, eu fico alegre e satisfeito. Senhor, muito obrigado. Se o Senhor não me deu isso, foi um livramento que o Senhor me deu. Então, o Filho de Deus, ele tem várias vantagens. Só contei duas, né? Só duas. E por aí, a gente já dá para seguir a vida só com essas duas grandes vantagens. Primeiro, de ter a salvação em Cristo. E segundo, de estar conformado com tudo que Deus nos der. Isso é maravilha. É bênção. Nós podemos encontrar alegria em meio às respostas de oração ditas não. Quando Deus diz assim, não vou te dar não. Nós, Senhor, muito obrigado, né? Um filho faz isso quando pede uma coisa ao pai, né? Quando o filho pede uma coisa ao pai, ei papai, mamãe, me dá isso aqui. Aí a mãe e o pai, não, dou não. Aí o filho diz o quê? Papai, muito obrigado, né? Como é que pode? O papai é chato, né? A mamãe é chata demais, não é assim? Os filhos de hoje dizem isso. No meu tempo, se eu dissesse isso, esse cara ficar sem os dentes, né? Mas, como filho de Deus, olha a bênção. Nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Graças a Deus que o Senhor me disse não. Porque foi um livramento que o Senhor me deu. É o melhor para mim, é não conseguir isso que eu estava pedindo ao Senhor. Então, pronto, a gente sossega o coração e segue a vida alegre, satisfeito, em paz com Deus. Então, é muita bênção, irmão, ser filho de Deus. Muita bênção. Deus nos dá alegria em meio às tribulações da vida, em meio às frustrações também que nós temos. Deus nos dá alegria. Se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, Ele vai nos dar essa fonte de alegria que o mundo não entende. O mundo não vai entender, vai dizer, pai, acha que a gente é doido, né? Mas é mesmo, doido por Cristo, né? Doido pelo Evangelho, doido pelas coisas de Deus, que é para encontrar a paz perfeita que só Ele pode dar, só Ele. Então, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. E nós já aprendemos no último estudo sobre esse assunto de homens fortes, que quando nós casamos, o homem ele tem que batalhar para se tornar o cabeça da mulher, ou ele já é cabeça a partir do momento que casa? Já é o cabeça a partir do momento que casa, porque ele diz, o marido é. Isso aí é o verbo ser no tempo presente, não é? Eu sou, tu és, ele é. Verbo ser no tempo presente, olha aí. Então, o marido é o cabeça da mulher. A partir do momento que casa, ele já é o cabeça. Agora, se ele vai ser um bom cabeça ou não, aí já é outra história, né? Aí é o que nós, como homens, temos que buscar diante de Deus, sabedoria, para exercer bem esse papel. Porque nós já somos cabeça. Já somos. Aí vai depender se eu quero fazer bem esse trabalho ou não. Certo? Versículo 24 diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Submissão não é escravidão, como muita gente acha. A mulher submissa então é minha escrava. Negativo, certo? O homem tem que estar disposto a amar a sua esposa, assim como diz o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não é simplesmente, eu casei, então eu mando na mulher, a mulher obedece tudo que eu digo, eu sou o general lá em casa e a mulher tem que ser a minha escrava e acabou essa história. Não é bem assim. Está um pouco distorcido essa ideia. Quando diz que o marido é o cabeça, ele que assume as responsabilidades. Né? Rapaz, agora pegou pesado, não foi, irmão? Que eu pensava que era só para eu ficar mandando, né? A mulher vai trabalhar fora, vai ganhar o dinheiro, eu fico em casa com os pés sentado no sofá lá, com os pés pendurados na cômoda, assistindo televisão o dia todinho, e quando a mulher chega, né, tem que me servir ainda, como se eu fosse um rei, né? É assim? É não. Certo? O marido é quem tem que ir lá fora, nas intempéries da vida, atrás do sustento para o lar, buscar o sustento para casa, e assim suprir as necessidades do lar. Ele quem tem que correr atrás, porque ele é o cabeça.
Ele tem que procurar agir de uma forma a trazer mais paz para a mulher, mais conforto para a mulher, para que a mulher esteja mais tranquila para cuidar do seu lar, sem estresse. Lá em casa eu costumo dizer a minha esposa: meu filho, sem estresse, né? Sem estresse. Porque eu já sou estressado por natureza, né? Então, ó, sem estresse. Só paz e amor, né? Tranquilidade em casa. Então, não quero a mulher estressada. Eu procuro, diante da palavra de Deus, eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que ir fora, conseguir suprir a necessidade do meu lar e fazer o máximo que eu puder para que a esposa fique tranquila, sem os estresses das coisas de fora, para ela não chegar em casa estressada. Então ela tem que ficar tranquila e sossegada. Nós temos que fazer isso, irmãos. Aí às vezes a gente pensa assim, ó: irmão, mas é o seguinte, vou mexer com as mulheres, né? É o jeito, é por isso que eu disse, é o estudo para o homem e para a mulher, né? Irmão, mas é o seguinte: lá em casa é porque eu ganho mais dinheiro que meu marido. Aí eu tenho que trabalhar os 3 horários, manhã, tarde e noite. Porque só o que o meu marido ganha não dá para a gente sobreviver. E aí eu vou ficar só em casa? Não estou dizendo isso, né? E você, mulher, fique só em casa, não. Hoje nós estamos em uma sociedade um pouco diferente. Só que tudo com equilíbrio, irmãos. Tudo tem que ter equilíbrio. Às vezes nós focamos tanto em ganhar dinheiro, e esquecemos de seguir o padrão bíblico para a vida cristã. Eu não sou um crente, eu não sou filho de Deus. Então qual é o meu manual de vida? Qual é? A Bíblia, não é não? Estão dormindo já? Dormiram? A Bíblia é o nosso manual de vida, a Bíblia sagrada, é o nosso padrão. Só, irmãos, que muitas vezes nós olhamos o padrão do mundo, não é não? As mulheres têm que estar inseridas no mercado de trabalho. Muito bem, tranquilo. Né? Eu não sou machista não, certo? Que as mulheres têm que estar lá sempre no pé do fogão, não. Tranquilo, a mulher pode trabalhar fora, beleza. Com equilíbrio, para não negligenciar o seu lar. Que é o que infelizmente tem acontecido em algumas famílias cristãs. A mulher tem mais capacidade do que o marido para ganhar dinheiro. Isso acontece, isso é normal, pode acontecer tranquilamente. Mas às vezes a mulher foca muito só em ganhar dinheiro. E aí esquece de dar assistência ao seu lar. Às vezes esquece que tem um marido. E o marido precisa da atenção da mulher também. Às vezes aí inverte os papéis, né? A mulher acha: não, eu estou trabalhando fora, então ó, te vira. Quando eu chegar em casa, você que vai ser o meu escravo. Aí muda. Não é nem a mulher para ser escrava do marido, imagine o contrário. Dá certo? Não dá certo. Nem a mulher, Deus disse que era para ser escrava do marido, nem imagine o homem ser o escravo da mulher. Aí é que está tudo errado. Certo? Então muitos papéis têm sido invertidos. E aí nós temos visto muitas famílias frustradas, destruídas dentro da igreja. Maridos frustrados, certo? Mulheres frustradas também, mesmo trabalhando fora, trazendo suprimento para dentro de casa, mulheres frustradas, porque não conseguiram encontrar a paz dentro do seu lar. Por quê? Porque não estão seguindo o padrão bíblico. É simples assim. Vocês já ouviram um ditado popular que diz assim: o muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é muito? Então cuidado, irmãs. E achar que a sua felicidade vai ser em trabalhar sempre tudo, o máximo de tempo que você puder, para ganhar dinheiro e negligenciar o seu lar. Cuidado, certo? Porque a mulher ela tem que ser submissa ao marido. E a mulher tem que viver em harmonia com o marido. Não é porque a mulher ganha mais dinheiro do que o marido que ela tem que mandar no marido, não. Isso é o grande problema que tem acontecido nas famílias. A mulher ganha mais dinheiro que o marido, então agora o marido tem que obedecer à mulher. Eu vou contar uma história para você, não sei se eu já contei, mas uma vez a gente conversando com uma mulher, né, descrente, e falando sobre esse assunto, submissão e tal. Aí a mulher disse: sabe o quê? Não, mas peraí. Ó, antigamente era diferente. Antes a mulher tinha que obedecer ao marido, porque a mulher trabalhava só em casa. O homem é quem trabalhava fora.
Hoje é diferente. A mulher trabalha fora. Então a mulher também tem a sua independência. Então não é bem assim mais não. Aí eu fiquei pensando. Então quer dizer que antigamente a submissão da mulher não era ao marido, né? Era a quem? Adivinha? Ao dinheiro. A submissão da mulher era ao dinheiro e não ao marido. Aí hoje, com uma mulher independente, ela ganha o dinheiro para si sustentar, então ela não precisa mais ser submissa ao marido. Porque a submissão dela antes era ao dinheiro e não ao marido. Estão vendo como está distorcido? Isso foi o que uma mulher descrente falou, certo? Uma mulher crente não pode passar isso na cabeça dela, não. E se passar, repreenda. Porque é um pensamento maligno para tirar você do foco bíblico. Irmã, se você trabalha mais que o seu marido, se você ganha dinheiro mais que o seu marido, mas você não pode inverter os papéis, não. Você tem que continuar sendo submissa ao seu marido. Você tem que continuar ouvindo os conselhos do seu marido. Sabe por quê? Sabe por quê? Não. Versículo 23, ó. O que é? Que o marido é o cabeça. Então Deus dá sabedoria ao marido para dirigir o seu lar. É simples assim, irmãos. Não é porque nós queremos, não. O homem é cabeça porque ele quer? Não, foi Deus que instituiu, tá aí. O marido é o cabeça da mulher. Irmãos, vocês não sabem o quanto é difícil ser cabeça. Pergunte às mulheres que querem ser cabeça o quanto é difícil, que elas vão lhe dizer. Pergunte. Uma mulher que é cabeça do lado dela e pergunte se é fácil. Geralmente vive estressada, né? Geralmente. A mulher que quer trazer o mantimento para dentro de casa e acha que o marido tem que ficar em casa cuidando das coisas, geralmente já vive estressada. O pavio é bem curtinho, né? Por quê? Porque não aguenta a pressão. Deus não fez a mulher para isso. Para ela assumir essas responsabilidades de homem. Deus já fez o homem com essa estrutura para aguentar mais pancada. Então, cuidado, porque se você, mulher, está querendo assumir o papel de cabeça, você vai se frustrar. Porque Deus não a fez para isso. Deus fez a mulher como parte mais frágil, a parte mais delicada, a parte mais linda. Não é não? Deus fez a mulher assim. Para quê? Para que o marido cuide da mulher. E para que o marido cuide, irmãs, a mulher precisa deixar ser cuidada pelo marido. Às vezes a mulher não quer que o marido cuide dela. Quando o marido quer ajudar a cuidar em alguma coisa, não, pode deixar que eu resolvo. Porque ela é independente, né? Cuidado, irmãos, cuidado. Porque às vezes você está perdendo bênção. Ser cuidada pelo seu marido. E às vezes o seu marido vive frustrado porque você não deixa ele cuidar de você. Então isso é muito perigoso, porque acaba trazendo prejuízos para a família, acaba enfraquecendo o lar, certo? E não é vergonhoso para a mulher ela ser submissa ao marido. Por quê? Porque a mulher cristã, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Não é o comum de mulher descer besta, negócio de ser submissa ao teu marido, tu ganha mais dinheiro do que ele. Mas você é crente ou não? Se você é crente, você pode aproveitar para dar um testemunho. Mas eu sou uma filha de Deus e a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido para honrar o meu Deus, que deu a vida por mim lá na cruz do Calvário. Cuidado, irmãs, para não ser levado pela onda do mundo. Porque às vezes a gente quer popularidade no mundo e não quer a popularidade diante de Deus. E acabamos pecando diante do Senhor. Então, muito cuidado com isso. Então, nós estamos observando no estudo 4 pontos sobre a importância da liderança espiritual. O primeiro nós já vimos, que é porque Deus fez o homem cabeça do lar, da esposa. E o segundo é sobre o efeito multiplicar. O segundo ponto da importância da liderança espiritual no lar é o efeito multiplicar. O que é que isso quer dizer? Se o pai andar com Deus e ensinar sua esposa e seus filhos a amarem a Deus e obedecerem a sua palavra, esse homem terá uma família forte. Irmão, mas o marido lá em casa não é o líder espiritual. Primeiro detalhe, ele é crente? Não. Então não tem como ele ser o líder espiritual do seu lar.
ele não é crente, certo? Primeiro detalhe. Então você não tem como cobrar a liderança espiritual de um marido descrente. Por quê? Porque ele não é espiritual, ele nasceu de novo? Não. Ele tem o Espírito de Deus? Não. Ele não creu em Jesus? Então como é que você vai esperar que ele seja o líder espiritual do seu lar? Primeiro detalhe. Aí o segundo, não, mas ele é crente, ele converteu, creu em Jesus. Pois então, ajude, a mulher não é auxiliadora? Então auxilie o seu marido a ser o líder espiritual do seu lar. É simples assim. Então deixe as decisões espirituais para ele tomar. Deixe as outras decisões também para ele tomar. Jogue no espinhaço dele. Deixe ele tomar a responsabilidade para si. Deixe ele resolver. Uma coisa que é muito feia, que eu já tinha aprendido isso antes de ser crente ainda, é o marido fazer um negócio e a mulher ir lá e desmanchar. Irmã, se você quer ver o seu marido frustrado, faça isso. Mas não faça não, pelo amor de Deus, né? Não faça isso não. Porque se seu marido fez um negócio, aí depois você vai lá, mulher, não, mas eu é quem ganha o dinheiro lá em casa, ele fez errado, eu vou lá e vou desmanchar o que ele fez. Olha, você vai frustrar o seu marido muito. Muito. Certo? Não é pouco, não, é muito. E tem uma coisa. Dependendo do homem, que cada homem tem uma reação diferente, você pode arrumar uma confusão grande para dentro do seu lar. Vai depender do homem, né? Cada um é diferente. Mas se for um caba zangado, tem uma coisa, a briga é feia. A confusão é grande. Então respeite. Converse com o marido. Combinem uma decisão. Deixe ele tomar a decisão final. E se der errado, ele se vire com Deus, né? É o que a mulher deve fazer. Às vezes a mulher se sente insegura. Aí, não, mas ele vai fazer as coisas erradas. Converse, combine, tal. Chegue num acordo e deixe ele tomar a decisão final. Porque ele vai aprender a ter a responsabilidade de tomar decisões e assumir as consequências. Porque ele é o cabeça. Então Deus vai dar capacidade a ele para fazer isso. Eu sei que essa mensagem às vezes pode ferir alguém. Porque às vezes, tem irmã que não gosta de ouvir isso. Irmã, infelizmente eu não posso me omitir de falar o que Deus está dizendo, não. Eu sou mensageiro de Deus. A minha missão aqui é comunicar a palavra de Deus para a igreja, querendo trazer o benefício espiritual para a igreja. Então, quem quiser paz com Deus, vai dar ouvido e vai se submeter, porque a palavra não é minha. Não é minha a palavra. Você não vai se submeter ao pastor, não. É a Deus. Porque é Deus que diz. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em quê? Em tudo. Não, irmão, mas é só em algumas coisas. Bom, se tudo pudesse ser traduzido para algumas coisas, no seu português, mas no meu, tudo é o quê? Tudo, não é não? Tudo é tudo. Irmão, em tudo eu tenho que ser submissão ao marido. É a Bíblia quem está dizendo, né? Seja em tudo submissas ao seu marido. Então, você, mulher, tem que ajudar o marido, auxiliar o marido a ser o líder. Se ele não está conseguindo desenvolver esse papel de liderança, ajude ele. Você não é auxiliadora? Então, ajude. Porque se ele aprender a desenvolver esse papel de liderança, ele vai ser bênção para a sua família e ainda mais, ele vai desenvolver uma família forte diante de Deus. Isso se ele for um crente. Estou falando para maridos crentes, né? Porque o marido descrente, ele não vai entender isso aqui, ele não vai se submeter à palavra de Deus. E uma família forte tem o potencial para influenciar poderosamente tanto a igreja quanto a sociedade. Olha que interessante. Se a família ela seguir o padrão de Deus, do homem ser o cabeça, desenvolver bem esse papel, a mulher ser submissa, a família vai ser forte. E aí essa família vai ser uma grande influência, tanto na igreja quanto fora da igreja. O mundo vai ver a espiritualidade daquela família. E o mundo vai ver que o comportamento daquela família cristã é diferente da família do mundo, da família incrédula. Isso vai render glória para quem? Para Deus. O problema, irmãs e irmãos, é que muitas vezes nós não olhamos na ótica de Deus. Nós olhamos com a nossa ótica, nós colocamos o nosso óculos. E o nosso óculos consegue ver o futuro? Não consegue. Mas o óculos de Deus consegue.
Então, se ele ensinou que tem que ser assim, é porque é o melhor para o nosso futuro. O nosso futuro espiritual, para o futuro da igreja. Vai ser bênção para a igreja, vai ser bênção para a sociedade. As famílias podem ser influenciadas a seguir esse padrão. E aí vão ficar curiosos. Onde foi que eles aprenderam a viver assim? Onde foi? Na palavra de Deus. E aí é uma porta aberta para você testemunhar. O irmão Assis estava dando testemunho hoje de manhã, a gente conversando, e dizendo que ontem ele colocou um estudo lá, no som dele, né? Não colocou muito alto, normal, mas a vizinha estava ouvindo. E a vizinha ficou ouvindo o estudo, ó. Aí ficou procurando no rádio. Que gostou do estudo, achou interessante e ficou procurando no rádio. Aí não encontrou, depois foi perguntar à irmã Mazé, né? E onde era aquela rádio lá que o irmão Assis estava ouvindo o estudo? Aí não era na rádio, não, era no CD que ele tem. Ah, porque era legal, gostou do estudo. Ó, para você ver como é interessante. Até uma mensagem que você põe lá pode abençoar alguém. Não estou dizendo que você vai botar no som bem alto para incomodar os outros, não. Mas não, uma coisa dentro do limite. Às vezes o vizinho escuta você ouvindo o estudo, acha interessante e quer aprender na palavra de Deus. Imagine a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Se nós dermos um testemunho de crente, de cristão, as pessoas vão olhar, vão observar e vão ficar curiosas. Onde é que ele aprendeu isso? Na palavra de Deus. Aí se alguém chegar e perguntar, pai, por que vocês agem assim, né? A gente vê que vocês são uma família assim, tão harmônica, né? O marido, né? Mulher submissa, o marido consegue desenvolver bem esse papel aí de liderança no lar, né? Os filhos, ó. Porque se os filhos veem o exemplo dos pais em casa, marido, cabeça, mulher submissa, os filhos vão seguir o exemplo. E as famílias incrédulas podem observar isso e achar isso interessante e chegar até ele perguntar, onde é que você aprendeu isso? Olha, a porta aberta para testemunhar na palavra de Deus. Que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensinou na sua palavra como nós devemos viver. Olha a bênção. Mas para isso, irmãos, temos que ter vida com Deus, vida cristã. É por isso que nós falamos que para evangelizar, primeiro você tem que ter testemunho. Testemunho. Porque se nós não temos um testemunho cristão, como é que eu vou evangelizar as pessoas? Então, primeiro, eu tenho que ter a minha vida moldada pela palavra de Deus. É bem verdade que nós não conseguimos em tudo. Nós não somos 100%. Mas temos que nos esforçar ao máximo para que Deus seja glorificado. Então, esse efeito multiplicar é essa ideia, que a família que segue o padrão de Deus, ela vai ser bênção na igreja e fora da igreja. Porque a família que não segue esse padrão, do homem liderar a família, da mulher ser submissa, já vai trazer problema para dentro da igreja mesmo. Vai dar confusão, vai dar discussão. Aí às vezes fica mal, a família fica mal e não consegue às vezes nem ir para a igreja, não consegue nem orar, não consegue mais nem ler a Bíblia. Aí problema para a igreja. Então não vai ser bênção. Não vai ser bênção. E às vezes a gente, irmão, ore por mim. Tá bom, vamos orar. A gente ora sim, com certeza, por todos, né? Mas você também tem que fazer a sua parte, certo? Não espere só que o pastor aqui é um curandeiro, não, né? E muitas igrejas têm ensinado isso, né? O pastor tem poder de cura, né? E agora, em nome de Jesus, né? Vai fazer o milagre acontecer. Não, irmãos, a sua mente tem que estar em sintonia com a mente de Deus, certo? Nós oramos, intercedemos pela igreja, a Deus, mas os irmãos têm que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Oração, não é não? Orar, vem de quê? Oratória, falar com Deus. E são, vem de quê? A ação. Então nós falamos com Deus e agimos. Não é só falar com Deus, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Mas aí você vai na influência do mundo, você faz tudo do jeito que você quer. Não, tem que agir de acordo com a palavra de Deus também. Falar com Deus e agir. Isso é a oração, certo? Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí você quer ter uma casa edificada, vamos levar para o lado espiritual aqui, né? Você quer ter uma casa edificada, uma casa, não quero que minha família seja uma bênção. Mas você não deixa o Senhor trabalhar. Eu não deixo o Senhor trabalhar. E aí, como é que a minha casa vai ser edificada, vai ser uma bênção? Se eu não deixo Deus trabalhar na minha casa, se eu não deixo Deus edificar a minha casa, eu quero edificar do meu jeito.
Irmãos, se nós somos filhos de Deus, bote a cor na sua cabeça, na nossa cabeça. O manual de vida do cristão é a Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, que as pessoas dizem que eu tenho que fazer, não. É o que Deus diz que eu tenho que fazer, irmãos. Mesmo que isso vá contra o meu ego, contra a minha vontade. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho que obedecer a palavra do meu Pai. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Cuidado, irmãos. Eu sempre tenho chamado a atenção para isso. Cuidado com essa corrida louca atrás de ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro. Mas cuidado para não negligenciar a família. A família é a base da sociedade. É a base da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. Mas aí, família fraca, igreja fraca. Falta até a voz, né? Porque se nós não temos famílias fortes, irmãos, a nossa igreja vai ser fraca. Vai ser fraca. Pessoas que não participam das programações, que não se envolvem no trabalho de Deus. Por quê? Adivinha? Não tenho tempo. Não é não? É a primeira desculpa nossa hoje quando a gente não quer servir a Deus. Eu não tenho tempo. Aí às vezes diz, irmão, rapaz, você poderia fazer isso lá na igreja? Não tenho tempo não. Aí dá vontade de dizer, não, eu sou desocupado, né? Vagabundo, eu não faço nada, né? É por isso que eu faço, senhor, né? Às vezes dá vontade de dizer isso, né? Irmãos, Deus, Ele chama as pessoas para a sua obra. Ó, abriu a porta. Nós temos que fazer o quê? Entrar na porta, aproveitar as oportunidades. Mas é quando Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele, a gente, não tem tempo não. Será que Deus vai continuar nos dando aquele talento ou Ele vai tomar? Lembra da parábola dos talentos? Teve algum daqueles que ficou sem receber algum talento? Teve? Não. O que recebeu menos recebeu um talento, não foi? Mas aí quando veio a prestação de conta, aquele que recebeu um talento fez o quê? Enterrou, né? Não produziu. Aí o que é que o dono da terra fez? Tomou e deu ao que tinha 10, ó. Por quê? Nós temos que desenvolver o nosso talento. A gente não pode fechar a porta, não. Deus disse, bora servir a Deus. Aí, não tenho tempo não. Vamos fazer isso? Não tenho tempo não. Ah, vamos fazer isso para Deus? Não tenho tempo não. Deus vai tomar seu talento. Cuidado. E aí vamos entrar no céu à fúria, né? Como diz o ditado popular. Escapar fedendo para não morrer cheirando, né? Entrar no céu já só pelas beiradas mesmo. Por quê? Sem nenhum galardão, porque a gente não quer servir a Deus. Por quê? Porque não tem tempo. Você não tem tempo por quê, irmão? Não, porque eu trabalho demais. Aí é? Quer dizer que você foi chamado por Deus para viver escravizado pelo trabalho? Foi? Cuidado. Cuidado. Certo, irmãos? Porque aí, se nós não participamos, se nós não nos envolvemos com as coisas de Deus, a nossa igreja vai ser sempre fraca. Estou dizendo que não, né? Estou dizendo que ela vai se tornar fraca se nós não nos envolvermos na obra de Deus. Se nós não nos envolvermos, a igreja vai ser fraca. E aí, onde é que começa o problema? Onde é? Nós estamos estudando o quê? Homens fortes. Se nós não temos homens fortes na igreja, a igreja vai ser fraca. Porque começa pelos homens fortes, homens espirituais, homens que buscam a Deus, homens que dão a prioridade ao trabalho do Senhor, se envolver na obra de Deus. Homens fortes. Quando diz homens fortes, não é homem bombadão da academia, não. Homens espiritualmente fortes. Estou dizendo que não cuide do corpo não, né? Mas não pode idolatrar o corpo também. Homens fortes são homens espirituais, homens que querem buscar a Deus, querem fazer a vontade de Deus, que às vezes pode até abrir mão de alguma coisa material para servir. Não, a minha prioridade é servir a Deus. Ah, pai, mas tem um trabalho e tal, assim. Mas a minha prioridade é servir a Deus. Homens fortes, certo? E aqui eu não estou para julgar ninguém não, porque Deus sabe da necessidade de cada um. Deus sabe que alguns irmãos queriam muito estar aqui e não podem, porque o trabalho não permite. E é um trabalho diferente, né? Eu cito até o caso do irmão Roberto. A gente conversando, ele sempre diz que tem muita vontade de participar dos cultos, mas o trabalho dele não permite. Uma hora dessa ele deve estar perto de São Paulo, talvez, né? Por aí.
Pois é. Então o trabalho não permite, né? Uma época de temporada, de viagem para São Paulo, ele trabalha de motorista, e aí não tem como, não vem nem em casa. Chega numa cidade aqui no Ceará e de lá mesmo já volta. Mas Deus sabe do desejo que ele tem de congregar, né? Isso é diferente de, às vezes, algumas pessoas que nem têm o desejo de congregar. Acha é bom quando arruma um trabalho para ficar fora da igreja. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou julgando ninguém, porque eu não conheço os corações. Estou citando o caso do irmão Roberto, porque a gente conversa aqui e ele expressa isso. Então a gente sabe o que ele diz, né? Eu não conheço a realidade de ninguém, assim. E não me conta, não sei, né? Também não sou aquele curioso para estar querendo investigar a vida dos irmãos, não, porque eu não tenho medo de tentar investigar e o irmão me dá uma tacada. O que é que você quer saber da minha vida, né? Então, eu fico na minha. Quem quiser se abrir, eu sou todo ouvidos, converso, numa boa, né? Agora, eu não gosto muito de estar investigando, não, porque tem gente que não gosta, né? Aí eu respeito cada um, certo? Então, Deus sabe a situação de cada um, a realidade de cada um. Deus sabe o desejo do nosso coração. Deus sabe que os trabalhos de hoje são diferentes dos de antigamente, que era só roça, né? Então, eu tranquilamente, eu vou para a roça domingo de noite. Não vou para a igreja, né? Mas hoje tem trabalho que não dá. Eu mesmo trabalhei uma época em caminhão também, motorista, e tinha final de semana que não dava para estar na igreja. Então, cada um com as suas realidades. Mas nós temos que ter isso em mente, que homens fortes, o resultado é que nós tenhamos igrejas fortes. Então, principalmente, irmãos, os homens, crentes, convertidos ao Senhor, têm que se envolver na obra de Deus. Eles têm que estar envolvidos. Não pode, rapaz, cadê os homens da igreja? Não, os homens da igreja não sabem cantar, não sabem tocar, não sabem fazer nada. E só tem que tocar e cantar como ministério na igreja? Não é só isso que tem na igreja para fazer. Tem várias coisas. Hoje de tarde eu fui limpar aquele cantinho ali para plantar milho, né? Pra quando nasceu o milho, os irmãos têm milho verde para comer. E às vezes tem gente que gosta, mas não planta, né? Eu também não tinha esse costume não, mas aí esse ano deu uma doida, eu digo, eu vou plantar ao menos ali, né? Aí plantei ali o cantinho. Já agora de tarde, depois que eu cheguei de Pedra Branca, eu fui almoçar em casa com a minha esposa, voltei. Aí limpei ali e plantei um cantinho. Tem várias coisas, irmãos. Não pode fazer na igreja. Vou capinar. Eu vou ajudar aqui a irmã, é zeladora há tanto tempo, vou ajudar ela, né? Vou pintar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou vendo uma coisa ali na igreja que precisa fazer. Eu vou falar com o pastor, vou ver se a gente faz. Então, tem várias coisas que pode ser feito na igreja. Não somente. Porque às vezes nós nos limitamos achando que o ministério na igreja é só pregar, cantar e tocar. Pronto, esses são os dons da igreja. Não é só isso não, irmãos. Tem o dom de orar, tem o dom de evangelizar, tem o dom de distribuir um folheto. Eu chamo de dom porque tem gente que tem esse dom, essa facilidade, né? Distribuir um folheto, falar do amor de Cristo para alguém. Tem gente que não tem tanta facilidade. Então eu entendo que essas pessoas que não têm tanta facilidade não têm o dom. Mas tem gente que tem, certo? Então você anda com folheto e distribui para as pessoas. É um dom também, certo? E aí vários e vários outros dons. Nós não vamos citar todos, né? Mas só para a gente ter essa noção. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto... Céu não é emocionante? É ou não é forte? Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não é que eu vou viver dormindo e vai aparecer comida lá na minha mesa, não. Mas quer dizer, irmãos, que Deus abençoa. Deus abençoa. Se eu deixar Deus edificar a minha casa, se eu dirigir a minha vida pelo padrão bíblico, Deus vai me abençoar. E nós não temos essa visão espiritual muitas vezes. Nós temos mais aquela visão material, de que se eu não tiver com a mão na massa, eu não vou comer, vou passar fome. Olha o equilíbrio. Não estou dizendo que a gente não trabalhe, mas primeiro confie no Senhor. Primeiro você está colocando o seu trabalho diante de Deus, está deixando Deus edificar a sua casa. A sua prioridade de vida é o reino de Deus, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as bem mais coisas, que são as coisas materiais que o contexto fala, vos serão acrescentadas. Deus é quem nos acrescenta, irmãos. Às vezes a gente vive na busca incansável, ganhar dinheiro, aí a coisa não anda. Já observaram isso, que às vezes acontece?
A gente está tanto no mundo atrás de ganhar dinheiro, a gente ganha o dinheiro, mas o dinheiro não rende. Alguém já observou isso? Não rende o dinheiro. Aí a gente fica se perguntando por quê? O pneu furou, o carro deu um problema, não é não? Adoeci, tive que gastar não sei quanto com exame, com não sei o quê, com médico, né? O dinheiro não rende. Por quê? Porque Deus não está edificando a casa. Nós não deixamos Deus edificar a nossa casa. E a gente morre, morre penosamente, granjeando, trabalhando para comer o pão, trabalhando feito um louco, e o dinheiro não rende. Aí às vezes a gente vê o irmão simples, né? Tranquilo, trabalhando, normal, sem essa loucura doida por ganhar dinheiro, e vive bem. Aí a gente fica sem entender, mas como é que pode? Porque deixa o Senhor edificar a sua casa. E aí ele vai confiando em Deus. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, filho é bênção, é herança do Senhor. Né? Se você pode ter filhos, tenha muitos, para criar nos caminhos de Deus. Se você pode, tenha, não se prive de filhos, não. Tem tanta gente que tem vontade de ter um filho e não tem. E aí, se você pode, é casado, tudo direitinho, né? Tenha filhos. E crie nos caminhos de Deus. Eduque nos caminhos do Senhor. Para que assim Deus possa te abençoar. É tão interessante que Deus abençoa tanto. O pastor Manuel conta, né? O testemunho dele com relação aos filhos. Quando ele teve o primeiro filho, Deus deu uma bênção para ele lá. Não estou lembrado o que foi. Não sei se foi a casa, ou se foi um carro, não lembro. Deus abençoou, que Deus abençoe, irmãos. Está aqui, a Bíblia está dizendo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se ele dá enquanto a gente dorme, mas a gente vem trabalhando, né? Então Deus abençoa, ele abre portas. Aí o pastor conta que quando teve o primeiro filho, Deus abençoou. Eu não lembro se foi a casa ou se foi um carro. Quando veio o segundo filho, Deus deu outra bênção lá, que eu não estou lembrado o que foi. Aí ele ficava pensando, pai, acho que se eu tiver um terceiro, Deus vai me dar um helicóptero agora, né? Tanto Deus abençoou a vida dele. Então nós temos que confiar em Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, cuidar primeiramente da nossa vida espiritual. E aí vamos trabalhar também. Vamos viver preguiçoso não, porque Deus também condena a preguiça, né? Mas a prioridade é ser as coisas de Deus. Isso tem que estar na nossa mente. E do homem bíblico, do homem forte espiritual, muito mais. Porque ele é quem tem que ensinar no seu lar como deve fazer. Ele tem que ensinar na sua casa. Olha, primeiro as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus. É prioridade. Aí, se sobrar tempo, aí a gente faz as coisas materiais. Mas é primeiro as coisas de Deus. O homem é quem tem que ensinar em casa. Se ele é crente, né? Se ele não é crente, a gente não pode esperar que um descrente ensine uma mulher crente como servir a Deus. Aí tem como? Um homem descrente ensinar uma mulher crente como servir a Deus. Não tem como. Se isso acontecesse, seria muita vergonha para a irmã, né? Que ela é crente, um descrente vai ensinar ela como ser crente, é muita vergonha. Um descrente está sabendo mais do que um crente como ser crente, então não dá. Então, se você é um homem crente, busque desenvolver a sua liderança espiritual. Se você quer ver bênção na sua casa, se você quer ver bênção na sua família e ao redor onde você vive na sociedade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, que nos ensina a forma certa, como devemos viver, como devemos Te servir. Nos ajuda, ó Pai, pedimos a ajuda do Senhor, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Mas com o Senhor somos mais que vencedores. Com o Senhor, ó Pai, conseguimos transpor barreiras, muralhas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo. Pedimos a orientação do Senhor cada dia para tomarmos decisões espirituais. A prioridade das nossas vidas, ó Pai, que seja o espiritual. E sabemos que o Senhor acrescenta conforme a Tua graça, que é o que nos basta. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor pelo restante da noite, a volta aos lares, pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, boa noite a todos, que Deus os abençoe.